Olá, agora nós vamos abrir o projeto exemplo da OJDBC Spring com injeção de dependência. Para isso eu tenho aqui os meus recentes desse projeto. Vou abri-lo. Eu vou começar tudo fechado aqui. A gente percebe que ao abrir aparece aqui Java Project, o VS Code detecta que é um projeto Java. Começa a abrir, demora um pouco, então a gente vai abrir diretamente nos arquivos. Percebemos que aqui está o código fonte. E assim, inicialmente vamos para as dependências. A gente percebe que é um projeto Spring. Parece que esse artefato Spring Boot Starter Parent é um projeto pai. E isso aqui a gente chama de pai mesmo no Maven. Projeto pai. Aqui tem algumas configurações. A gente define aqui a versão do Spring Boot. Então esse projeto usa o Spring Boot. O nome desse projeto aqui é exemplo da JDBC Spring. Ele usa o Java 17. E aqui as dependências. Vejam que a gente aqui não define a versão, porque essa versão aqui vem do projeto pai. Essas do Spring Boot, tá? Então aqui a gente fala em Spring Boot Starter Data JDBC. Tem aqui tudo que a gente precisa de JDBC Template. Temos o driver do Postgres, o driver do SQLite. Aqui a gente tem esse Spring Data SQLite, que tem algumas dialetos para conversar com o SQLite. O dialeto do Postgres já vem embutido lá no próprio JDBC Template. No entanto, aqui não. O SQLite é uma biblioteca de terceiros. A gente tem também aqui o Lombok para termos anotações que reduzem bastante alguns códigos, especialmente lá os de entidade, né? E aqui embaixo a parte de plugins, onde a gente tem esse Spring Boot Maven Plugin, nos dá acesso a algumas ações do Maven para o Spring Boot. E temos aqui só a exclusão do Lombok. Então, a gente vai aqui mostrar nos resources que a gente tem o Application Properties, toda a configuração está definida aqui. A gente tem basicamente configuração de 2 bancos. Esse Application Properties é o arquivo padrão de configuração do Spring. E nós temos aqui o banco de dados do SQLite, que a gente chamou aqui de contatos.db. Aqui está comentado a URL do Postgres, os dados aqui referentes ao Postgres. E nós estamos utilizando o SQLite. No SQLite temos resource. Esse nome resource significa que ele vai carregar a partir do class path recursos que estão no class path. No caso é justamente isso, né? O resources aqui está nesse class path e vai poder ser lido. No entanto, essa leitura não é diretamente aqui nessa pasta main resources. O que é lido é o que está na pasta de target, tá? Então, se a gente for observar aqui embaixo, tudo que é compilado e os arquivos que aparecem em resources, eles são transferidos para o target, no caso na pasta classes. Então, inclusive a gente percebe aqui application properties de contatos DB também já estão aqui definidos. Esse projeto ele tem injeção de dependência, significa que quando a gente vai aqui para o projeto principal, essa aqui é a nossa classe principal, tem algumas anotações específicas do Spring Boot. Então eu vou explicar aqui
a essência, né? Nós temos esse Spring Boot Application para startar uma aplicação Spring. Nós temos a classe principal que implementa esse Command Line Runner, vai permitir que a gente, a partir da linha de comando, execute o Spring. Temos aqui um main, o método main que starta, né? Tem um Spring Application Builder. Esse Spring Application Builder chama Headless, que é um método para dizer que a gente headless false, quer dizer que não é um servidor sem interface gráfica. Na verdade, a gente tem uma interface, seja no caso aqui texto ou gráfica, e aí a gente dá um run. Esse run é justamente como a gente disse que aqui é a classe principal, né, no Application Builder, que é justamente essa classe que a gente está aqui utilizando. Esse run executa esse método run aqui, que tem o nosso menu com todas as opções. Aqui em cima a gente tem uma anotação do SLF4J. Essa anotação é do Lombok, permite que a gente crie uma variávelzinha chamada log, que permite que a gente consiga fazer saídas como estas aqui que vocês estão vendo, né? Log erro, onde a gente mostra aqui o erro. Temos esses abre e fecha chaves que vai ser substituído pelo primeiro parâmetro que aparece. Se tivéssemos vários abre e fecha chaves, poderíamos escrever vírgula e vírgula e vírgula, vários parâmetros, e eles vão ser preenchidos aqui diretamente dentro dessa string. Eu vou executar aqui o projeto. A gente falou assim, outra coisa importante. Aqui a gente diz quem é o nosso cliente DAO. E percebam que ele não vem setado, a gente não instancia, porque essa instanciação vai ser feita pelo Spring. Ele instancia e vai setar nesse atributo. Ele faz isso através de uma técnica chamada de injeção de dependência. E como é que o Spring sabe que tem que injetar uma dependência? Quando tem essa anotação auto-wired. Ele vai tentar, né, ele vai vasculhar quem implementa a interface cliente DAO, e aí ele instancia um objeto desse tipo e seta. No caso aqui nós temos algumas implementações de DAO, e aí como é que ele descobre o que ele tem que instanciar? Primeira coisa é que tem que ter uma anotação, pode ser, eu vou abrir aqui, o Spring JDBC DAO, a gente tem aqui esse @repository, né? É um tipo de anotação que diz que esse tipo de classe vai ser gerenciada pelo Spring para instanciação, e que essa instanciação gera um objeto que pode ser injetado quando necessário, né? Quando a gente coloca um auto-wired. Então, aqui, @repository, ele vai disponibilizar uma instância desta classe e setar onde for necessário, no caso, quando, por exemplo, a gente tenta usar um cliente DAO. Então, se tiver um auto-wired num atributo do tipo cliente DAO, essa é uma provável candidata para ser instanciada e setada pelo Spring. E esse @primary vai justamente dizer que essa aqui é a preferida. Essa aqui é a classe preferida. Se eu tiver vários @repository que implementam cliente DAO, que é o caso aqui, a gente tem o list DAO, que também é um repository. Vocês percebem que o primary aqui está comentado. Então, no momento em que eu descomentar o primary, ele passa a ser a implementação preferida, primária, né, para ser utilizada pelo Spring quando necessário. Essa é uma das formas da gente dizer isso. Então, nesse caso aqui, se a gente for observar, das 3 implementações que nós temos aqui, que é o Spring JDBC DAO, que usa aqui, na verdade, cliente JDBC DAO, que usa o JDBC padrão. A única diferença aqui é que há um auto-wired do data source, e esse data source é usado para a gente obter aqui a conexão. E o restante é JDBC puro, com vários try catches. A gente tem um list DAO que também implementa.
a interface cliente DAO, e aqui também tem uma @repository para ele poder ser eventualmente injetado em alguma dependência desse tipo cliente DAO. Aqui não é o caso, porque aí o primary está comentado. Finalmente, o que a gente já vem mostrando, o cliente Spring JDBC DAO, que é a classe que a gente realmente quer efetivamente utilizar, tá como primary, tá? Então, se a gente for aqui na principal e mandar executar, o que vai acontecer é que o Spring vai startar. Aqui a gente percebe que tem uma inicialização. Essa inicialização é feita por logs, olha só. São vários logs que são aqui colocados. Não tem nenhum nosso por enquanto. Embora os nossos logs estejam aqui, ó. Na própria classe principal, em alguns momentos que possa dar um erro, a gente pode logar aqui. Isso acontece, eu vou mostrar. A gente startou. A aplicação está rodando. No entanto, eu não estou vendo a tela aqui. Vou parar a aplicação aqui. Dar um restart. Vejam que é aqui no main, né? Vamos lá agora. Novamente. Startar. Olha, pronto. Apareceu aqui a nossa interface. A gente vai agora mandar exibir todos. E olha que interessante. Aparecem aí três clientes, João, Maria e José. Eles estão no SQLite. Foram já cadastrados, estão justamente naquele arquivo contatos.db. É o arquivo que tem os nossos dados do SQLite. Isso a gente pode comprovar se a gente for aqui pela linha de comando. Olha só. Se eu abrir aqui o PowerShell e for lá na pasta onde está o SRC, tá aqui, main resources, e a gente der um SQLite 3, é a versão que a gente usa, e colocarmos aqui o SQLite tem que estar instalado, obviamente, colocarmos o nome do arquivo, olha só, a gente aqui dá um select, asterisco from clientes, e vem justamente os dados que a gente acabou de ver na interface gráfica da aplicação. Para sair do SQLite, a gente dá um .quit, ele sai, e aí a gente pode efetivamente perceber a utilização dele. Se a gente precisar criar do zero, tá? uma tabela, a gente vai aqui no README. No README explica direitinho o que a gente tem que fazer. Então, nós podemos criar o esquema relacional no Postgres ou no SQLite. Aqui eu vou criar no SQLite. Vou criar agora um banco chamado DSP, Desenvolvimento de Software para Persistência, módulo 2, M2, baseado nesse comando aqui. E vai ser na pasta src main resources, que é a que nós estamos agora. Eu vou criar um novo arquivo e aí executar aqui o comando SQL para criar a tabela clientes. Aqui eu estou saindo da aplicação. Vou colar e criar a tabela. Se olharmos, não tem nenhuma informação por enquanto. Se eu quiser entender o que tem aqui disponível de comando, eu dou um .help, ele mostra todos os comandos que eu posso executar no SQLite.
e o ponto quit para sair. Então nós criamos essa tabela nova e aí o que, é que a gente faz? A gente vem no Application Properties e muda de nome contatos.db. Percebam que foi criado aqui o arquivo dsp_m2 dsp desenvolvimento de software para persistência módulo 2.db e já podemos utilizá-lo. Para isso basta abrirmos a classe novamente principal e aí executamos o run. O que vai acontecer? Vamos perceber que esse banco vai estar aí vazio. Não temos, na verdade. Deixa eu ver o que houve. Ele não atualizou, tá? A gente colocou aqui no ponto properties, tem que ver se uma coisa importante. A gente tem que observar se esse arquivo que a gente alterou, ele foi atualizado aqui no target. O target é a pasta onde todos os compilados, todas as classes compiladas e também os arquivos de configuração que estiver na pasta resources são copiadas para cá e aqui efetivamente elas são utilizadas. Então a gente observa que no application.properties aqui tá apontando para o canto certo e já tem um DSP-M2 que é copiado automaticamente para o target. Vamos ver agora se ao rodar aqui a principal, novamente, classe principal, vamos dar o run. Não é para ter nada nesse banco de dados. E não tem mesmo. Pronto, ele atualizou direitinho agora. Vamos inserir aqui o João. Vou colocar uns dados que facilitem, olha só. Somente o João está cadastrado aqui nessa base nova aqui do SQLite. Vou cadastrar agora o José. E a Maria. Pronto, se exibirmos todos, onde estão eles. Vou pedir para sair. Então vimos como acontece o SQLite rodando aqui no JDBC Template. Se eu quiser mudar aqui a implementação, se eu quiser colocar uma relist, por exemplo, eu tenho que dizer que ela é primária e tirar o primary do JDBC. Tem que comentar aqui, tá? Comenta. E agora, se a gente executar, a gente vai estar usando a implementação primary, que é uma relist em memória. Ou seja, se a gente para a aplicação, sai da aplicação, ele vai zerar todos os dados que foram adicionados. Então a gente vai aqui executar novamente. Vamos perceber que não vai ter dado nenhum mais, porque está rodando agora na implementação list. E aí ela que vai ser injetada aqui, né? Base clientes, cliente DAO vai ser agora instanciada uma relist, que é a implementação de lista do DAO. Se a gente exibir todos, não tem nada. A gente insere aqui o João. Exibir todos, aparece aí os dados do João. E vamos sair. E finalmente eu vou agora utilizar nós temos 3 implementações. Eu vou comentar a implementação de lista, comentar essa de lista aqui,
para usar agora a nossa implementação do JDBC DAO, que é o JDBC puro. A única diferença agora é que ele usa um data source, aquele que é criado pelo próprio Spring, é do Hikari, Connection Pool, automático, a gente não tem que dizer nada, ele já usa automaticamente lá o Hikari, não precisa dizer em canto nenhum da aplicação. Nessa. E aí a gente dá um get connection. E a partir dali roda o JDBC puro completinho. Então agora isso aqui a gente tira o comentário, salva, na principal a gente executa e agora a gente vai estar utilizando a mesma base do SQLite, por conta que a configuração do data source é a mesma, é feita pelo Spring, tá? E aqui mandamos exibir todos. E ele mostra a base do SQLite. Vou sair. Percebemos que funciona. O que a gente faz agora? Vamos trocar agora o banco de dados. Vamos usar o Postgres. Para isso, a gente vai no application.properties, que tem a nossa configuração. Comentamos as linhas aqui do SQLite. E descomentamos aqui o Postgres. Salvamos. Já tem aqui uma base chamada, um database chamado contatos. Vamos ver se funciona. A gente vem aqui em principal. Executamos. Vamos mostrar aqui, exibir todos. E olha só, um banco que a gente não tinha visto ainda, com várias informações. Aqui. Ok. Sair. Vamos voltar agora para implementar o primary. Agora vamos deixar para ser o Spring template, JDBC template, e vamos tirar de comentar a implementação que a gente estava usando do cliente JDBC DAO. Usa JDBC puro. E voltamos então para o JDBC template, que é mais elegante, mais enxuto, para a gente utilizá-la. O que faremos agora? Vamos criar uma base do Postgres do zero. Para isso, vamos novamente para o README da aplicação. Está localizado aqui no README. A gente tem aqui a base do Postgres. Esse aqui é aqui no Postgres. Chama psql-h localhost -u Postgres, usuário Postgres. E aí a gente vai perceber que precisamos criar o database. Desenvolvimento de software para persistência módulo 2. Criado. Nos conectamos a ele. E agora a gente consegue executar o comandinho. Se olharmos, vamos perceber que não tem nada cadastrado. E aí a gente volta para a nossa aplicação. Vamos aqui para a classe principal. Vamos inserir aqui alguns dados. Percebemos os logs aqui do Hikari startando. Vamos exibir. Percebemos que não tem ninguém. E vamos inserir aqui o João. A Maria. E o José.
Exibir todos, aparecem aí nossos 3 clientes. E olha só, se a gente tentar inserir o nome Pedro, por exemplo, e um CPF já existente, vai dar uma exceção, olha só. Dá um erro, ele fala que tem chave duplicada, poderíamos até melhorar aqui a mensagem, dizer que a operação não pôde ser realizada com sucesso. E olha só o que é que aconteceu aqui embaixo, né? Isso tudo foi logado, o stack trace completo. E a gente teve aqui no início, apareceu essa linha que é nossa, né? Foi essas duas, né? Aqui foi que foi startada aqui, principal. E aqui da principal aparece a mensagem de erro do comando que não foi possível fazer por conta de duplicação de chave que viola uma restrição de unicidade. Então, é um log feito por nós, ele está aqui, olha só. Na hora de inserir, quando ocorre uma exceção, ela é capturada aqui, exception, aparece erro get message, tá? Poderíamos colocar com menos detalhes, né? Como a operação não pôde ser realizada com sucesso, mas aqui a gente deixou bem genérico mesmo. E é isso.